E aí, pessoal, vamos mergulhar hoje numa análise super detalhada de um dos temas mais fascinantes do direito administrativo. Pensa só na administração pública como um organismo gigante, vivo, respirando. Para que esse bicho colossal consiga se mover, agir e funcionar direito, ele precisa, antes de mais nada, de um esqueleto muito, mas muito forte. E é exatamente sobre a anatomia desse esqueleto burocrático que a gente vai focar agora. Sim, nós vamos dissecar o famoso poder hierárquico. Mas pensa comigo um instante. Diante de uma estrutura estatal tão gigantesca, como é que o Estado mantém a ordem lá dentro sem entrar num colapso caótico? A resposta está na necessidade absoluta de poderes administrativos internos. A gente não está falando de teoria abstrata de livro não, tá? São ferramentas práticas de uso diário que garantem que cada engrenagem dessa imensa máquina estatal gire no sentido certinho, sem travar o sistema. Bom, para guiar a nossa explanação, a agenda vai passar por 5 pontos bem diretos. A gente vai começar pela estrutura da administração, passar para o conceito central do poder hierárquico, entender o tal do dever de obediência, checar a dinâmica de delegação e avocação e, para fechar, traçar os limites da hierarquia. Vamos nessa? Certo. Começando pelo nosso ponto 1, a estrutura da administração. Para começar a clarear as coisas, é crucial a gente separar os poderes do Estado. A gente tem aqueles poderes políticos que dão a estrutura base, mas, no dia a dia, para atender o interesse público, a administração usa verdadeiras ferramentas de trabalho que são chamados poderes administrativos. Eles já nascem junto com a própria administração. Olha só o peso histórico disso com essa citação do jurista francês Léon Duguy, que a doutrina clássica sempre traz para a mesa. Ele diz que o princípio do poder hierárquico domina todo o direito administrativo e deveria ser aplicado mesmo se não tivesse nenhuma lei escrita dizendo isso. Ou seja, a hierarquia não é só uma formalidade chata de escritório, ela é o oxigênio da organização do poder executivo. Sem ela, a gente não tem comando e nem coordenação. E isso nos joga direto para o nosso ponto 2, o poder hierárquico propriamente dito. Bora destrinchar como essa autoridade é distribuída dentro da máquina pública. Pegando as lições de gigantes como Mário Massagão e Maria Silvia Zanella de Pietro, a gente chega num conceito bem amarradinho. O poder hierárquico é uma relação interna, permanente e necessária. A função dele é coordenar e subordinar os órgãos do poder executivo, dando um peso diferente para a autoridade de cada um ali dentro. É um poder que acontece estritamente da porta para dentro, sabe? Rola entre os órgãos e os agentes de um jeito contínuo, mantendo a casa arrumada em caráter permanente. Tá, mas e na prática? Quais são as engrenagens que a hierarquia faz rodar? A gente tem 4 objetivos mecânicos principais aqui. Primeiro, ordenar, que é basicamente repartir e escalar as funções para todo mundo saber exatamente o que tem que fazer. Segundo, coordenar, para garantir que o trabalho de setores diferentes flua em harmonia sem o pessoal bater cabeça. Terceiro, controlar, que é ficar de olho aberto no cumprimento da lei e se o pessoal está rendendo o que deveria. E o quarto, corrigir erros, porque quem está no degrau de cima pode e deve rever os atos de quem está embaixo. No fim das contas, hierarquia é sinônimo de ajuste constante, de eficiência e de supervisão ininterrupta. E aqui vai um alerta de ouro. Preste bem atenção para não confundir. A gente precisa separar 2 poderes que andam de mãos dadas, mas que têm funções super diferentes. De um lado, a gente tem o poder hierárquico, que, como a gente acabou de ver, é essa coordenação constante e estrutural. Do outro lado, tem o poder disciplinar. Esse aqui serve exclusivamente para aplicar punição para agente público que comete infração no trabalho. Ou seja, enquanto a hierarquia bate ponto todo dia organizando a rotina, o poder disciplinar é um evento episódico. Ele só aparece se e quando rolar alguma falta que precise ser punida. Deu para pegar a diferença? Avançando a nossa análise, chegamos ao ponto 3, o famoso dever de obediência. Na vida real, lá das repartições, é aqui que a teoria encontra a execução diária. Por causa dessa subordinação, surge a imposição da estrita obediência. As ordens que vêm de cima têm que ser cumpridas à risca. Quem recebe o comando não pode inventar de fazer um pouquinho a mais ou dar aquela economizada e fazer a menos. A regra é rígida mesmo. Mas, e sempre tem um mas quando o assunto é o sistema legal, né? Existe uma exceção que é uma verdadeira válvula de segurança do Estado de Direito. A ordem deve ser cumprida sempre, a não ser que ela seja manifestamente ilegal. É isso aí. Se pintar uma ordem absurdamente fora da lei, o respeito hierárquico não transforma o servidor num robô, num autômato que só balança a cabeça e faz. O sistema constitucional é bem claro. O subalterno preserva sim o seu senso crítico do que é legal e do que não é. Existe um dever real de dizer não para ordens que rasguem a lei ao meio. E olha, não é só uma sugestão, não. A obediência cega a um ato ilegal pode responsabilizar pessoalmente quem aperta o botão e executa. Só que tem o outro lado da moeda. Essa recusa só vale para ilegalidades óbvias, gritantes.
Se alguém deixar de cumprir ou enrolar para executar uma ordem perfeitamente legal só porque não concorda politicamente, aí o bicho pega. Isso caracteriza crime de prevaricação, previsto lá no artigo 319 do Código Penal. Então o sistema exige um equilíbrio muito fino, muito perfeito, entre fazer a máquina rodar e andar estritamente na linha da lei. Legal. Vamos para o ponto 4. A dinâmica da delegação e a avocação. Agora o assunto fica supervisual. Saindo um pouco daquela estrutura estática, dá para ver como o poder hierárquico tem um jogo de cintura com esses mecanismos dinâmicos. A lei não consegue prever tudo o que vai acontecer amanhã, então a administração precisa de flexibilidade para mexer em quem faz o quê. O material mostra super bem o movimento desse poder. Perceba que as setas fazem dois caminhos. De um lado, a competência se espalha, vai para fora. Do outro, o movimento puxa a competência de volta para o centro. E são essas setas que mostram a natureza oposta desses dois institutos previstos lá na Lei de Processo Administrativo. Vamos detalhar as regras disso. A delegação é aquele movimento centrífugo. O chefe pega parte das atribuições dele e distribui por um tempo. Isso pode ir para quem está logo abaixo, que é a delegação vertical, ou para órgãos do mesmo nível, sem subordinação, que é a delegação horizontal. Já a avocação é exatamente o oposto. É um movimento centrípeto. A autoridade puxa para si a tarefa de um subordinado. Por causa dessa dinâmica de tomar para si o que era do subordinado, a avocação tem que ser, por regra, estritamente vertical. O chefe precisa ser chefe direto para poder fazer isso. E um detalhe crucial, a avocação é sempre uma medida excepcional e temporária, e que exige motivos muito sérios para acontecer. Afinal, você está esvaziando a cadeira e a função natural do órgão que está lá embaixo, né? Mas vai achando que a delegação é uma festa. Ela tem freios fortíssimos colocados pela própria lei. É vital ter na cabeça que nem tudo pode ser delegado. Matérias de competência exclusiva de um órgão ou autoridade simplesmente não podem ser passadas adiante. A lei exigiu que aquela autoridade específica fizesse o serviço, então é ela que vai assinar, ponto final. Não dá para delegar ato de natureza política, não dá para delegar a edição de um ato normativo e muito menos a decisão de um recurso administrativo. É o princípio da legalidade traçando a linha no chão e dizendo até onde essa flexibilidade vai. E assim a gente aterrissa no nosso quinto e último ponto: os limites da hierarquia. A gente já viu onde esse poder manda e desmanda no dia a dia. Mas para entender a anatomia da burocracia de cabo a rabo, a gente tem que saber exatamente onde o poder hierárquico bate no muro e não consegue avançar. E para entender essas fronteiras, tem uma distinção clássica do direito administrativo que é obrigatória. De um lado, a gente tem a subordinação, que é a essência do poder hierárquico. Ela reina absoluta lá dentro da administração direta, com controle total, chefe comandando, revisando, delegando. Do outro lado, o que entra em campo não é a hierarquia, mas sim a supervisão ministerial ou controle finalístico. Isso rola na relação com a administração indireta, como é o caso das autarquias e empresas públicas. Como a lei deu autonomia para esses órgãos, o ministério fica lá em cima só fazendo um controle de finalidade. Eles olham e dizem, estão cumprindo as metas da lei? Mas não tem aquele poder de dar ordem direta, não tem aquele comando típico e forte. É controle, mas sem subordinação. E para amarrar os pontos de onde a hierarquia inexiste, a gente foca nessas 3 áreas de exceção. A primeira, não tem chefia hierárquica entre o judiciário e o legislativo quando eles estão nas suas funções normais. A hierarquia, na sua essência, é uma ferramenta da função executiva. A segunda, ela não atua de forma alguma sobre as entidades descentralizadas da administração indireta, como a gente acabou de ver. E a terceira, que é fascinante. A hierarquia não encosta no núcleo de trabalho dos órgãos consultivos. Um chefe superior pode até comandar a parte administrativa de um conselho, mas ele não tem o poder de usar a caneta da hierarquia para ditar o mérito ou o resultado final de um parecer técnico. A técnica, pessoal, trabalha completamente imune à ordem do chefe. E para fechar o nosso material de hoje, deixo uma reflexão para ficar ecoando na cabeça de todo mundo. Onde exatamente a gente traça a linha entre aquela eficiência burocrática inquestionável que faz tudo andar rápido e o dever moral e legal de bater o pé e reconhecer uma ordem ilegal? O poder hierárquico é o que organiza o Estado, movimentando essa máquina complexa e vital. Mas a verdadeira segurança jurídica repousa na nossa consciência de que o limite absoluto de qualquer comando do chefe sempre será, inevitavelmente, o respeito integral à lei. Fica então essa provocação para vocês pensarem após a nossa explanação de hoje sobre essa engrenagem vital da administração pública. Um abraço e até a próxima análise.